formação em professores. Pode passar, por favor. Bom, nós escolhemos o estresse e uma alimentação porque sabemos que o estresse está diretamente relacionado a fatores psicológicos que, querendo ou não, se não forem bem cuidados, acabam ocasionando em problemas no nosso corpo, em outras partes. Nós escolhemos vocês, professores, porque acreditamos que vocês possuem uma vida muito ativa, muito atarefada e, querendo ou não, infelizmente, uma profissão desvalorizada, o que acarreta um estresse enorme. Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2007, ficou constatado que a grande maioria dos professores sofre desse estresse, em especial os da rede pública. Pode passar, para. Aqui nós temos dois gráficos que nós tiramos do nosso questionário, que foi referente à idade e ao peso da maioria dos professores. Então, tem uma escala nos dois gráficos, como vocês podem perceber. Pode passar, Pro. Bom dia, meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouco sobre o sobrepeso. Nota-se uma pessoa que está com sobrepeso quando o seu percentual de gordura está acima do que é considerado saudável, que é frequentemente medido pelo índice de massa corporal, o famoso IMC. As causas do sobrepeso podem estar relacionadas a pessoa comer demais, vida sedentária, falta de exercícios, distúrbios alimentares ou metabolismo, condições médicas. Sabe-se que o sobrepeso está relacionado a diversos tipos de câncer, problemas no coração, problemas ortopédicos, problemas respiratórios, varizes de membros inferiores e, em especial, com o desenvolvimento de diabetes, o mais famoso tipo 2, e com hipertensão arterial ou pressão alta. Pode passar, Pro. Bom dia, eu sou a Nicole e eu vou dar continuidade falando sobre o IMC. O IMC é o Índice de Massa Corporal. É um parâmetro adotado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para calcular o peso ideal de cada pessoa. Então, aqui abaixo, nós colocamos uma imagem que exemplifica bem isso que nós estamos querendo dizer. Então, para calcular o IMC, é só fazer o peso sobre a altura ao quadrado. E aqui nós temos as imagens que mostram que de 15 a 18,5 é abaixo do peso. De 18,6 a 24,9 é o peso normal. De 25 a 29,9 é acima do peso, e a obesidade grau 1 é de 30 a 39,9 e a obesidade grau 2 de 40 ou mais. Esses resultados são referentes à conta que você vai fazer e ao resultado que você irá obter. Pode passar, Pro. Aqui são apresentados mais gráficos, também do nosso formulário, apresentando qual tipo de alimento vocês consomem com frequência, né? Então, a gente pode ver que tem alimentos minimamente processados na maioria, e você possui alguns desses sintomas relacionados ao sistema digestório. Então, nós temos o refluxo, o gases e a constipação como maioria, e a queimação também. Bom, falando um pouco sobre o sistema digestório, é o sistema responsável do corpo por garantir o processamento dos alimentos que nós ingerimos, o que promove a absorção dos nutrientes e também a eliminação do material que não será mais utilizado.
Isso tudo graças à junção de vários órgãos que compõem o canal alimentar e bem como a presença das glândulas acessórias, que elas também sintetizam substâncias que são essenciais no processo de digestão. Então, o sistema digestório é composto pela boca, onde tudo começa, passa pela faringe, esôfago, estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e finaliza no ânus. Pode passar, Fran. Aprofundando mais o assunto, nós vamos falar sobre os problemas do sistema digestório, iniciando com o refluxo gastroesofágico, que é aquela sensação de retorno constante do alimento devido ao efeito do suco gástrico no organismo, o que acaba ocasionando que muitas pessoas não dão muita atenção para isso, por ser um problema muito recorrente. Então, os sintomas dão pela regurgitação e pela azia constante também. O tratamento seria indicado uma dieta rica, ou seja, equilibrada, colorida, mudanças nos hábitos de vida, por exemplo, atividades físicas, inclusive, e prescrição de medicamentos que diminuam essa acidez no suco gástrico. Nós temos também a azia, que é aquela sensação de queimação sentida geralmente na região do estômago, que ela pode alcançar o estômago e também a garganta. E na maior parte dos casos, ela é causada pelo refluxo do suco gástrico, ou seja, pelo ácido estomacal que afeta o canal da digestão. Essas pessoas que sofrem de azia, elas sentem um desconforto de ardor no trato digestivo. E para prevenir o problema, é recomendado evitar alimentos muito ácidos, muito gordurosos, bebidas alcoólicas e o cigarro. E outra dica importante é que antes de você dormir, tenha esse período de 3 horas para evitar essa azia constante. Pode passar, por favor. Nós temos também a dispepsia, que é aquela dificuldade que o organismo tem de digerir os alimentos. Os indivíduos que obtêm isso se queixam muito do problema de mal-estar, azia, arrotos e dores na região do abdômen e a sensação de saciedade precoce. Esse tipo de problema digestivo pode ser funcional, ou seja, ocorre sem que haja alteração no organismo. Aí, nesse caso, o médico ele poderá recomendar uma mudança nos hábitos de vida ou nos hábitos alimentares daquele paciente, para que a digestão volte ao seu funcionamento normal, mesmo que de forma lenta. Mas a dispepsia, ela pode ser provocada por outros fatores, como o refluxo, a úlcera, doenças biliares no pâncreas, em casos mais graves, um tumor no estômago, por exemplo. Isso se dá porque é fundamental procurar o especialista para a realização dos exames para que haja um diagnóstico mais concreto. Pode passar, por favor. E para finalizar, nós vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável, que é a sensibilidade no trato intestinal. Ela está relacionada à sensibilidade intestinal. Por essa razão, o órgão ele reage de uma maneira aguda quando nós comemos ou quando nós sentimos a ansiedade e estresse de forma muito excessiva. Então, esse tipo de disfunção muscular, ela retarda, ou acelera o trabalho do intestino, o que pode modificar a consistência das fezes. Então, os sintomas mais comuns são diarreia, mucosidade, prisão de ventre, gases, aquela sensação de evacuação incompleta e a distensão abdominal. E a recomendação seria uma alimentação equilibrada, uma reeducação alimentar e prática de atividades físicas. Entrando mais nesse aspecto do estresse, nós apontamos as possíveis causas para esse fator, que seriam finanças, trabalho, família, saúde, segurança pessoal e morte, que são situações mais impactantes. Pode passar, por favor. Aqui são mais gráficos do nosso formulário.
perguntando se vocês consideram uma pessoa mais atarefada. Nós podemos ver que a quantidade de sims são muitos. E se vocês costumam praticar atividades físicas, que são muito bons também para evitar o estresse. Bom, agora falando um pouco mais sobre a síndrome de burnout, ela é um distúrbio de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de trabalho desgastante que demanda muita competitividade e responsabilidade. Os principais sinais e sintomas são cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração e sentimento de fracasso e insegurança. Pode passar, professor. As principais formas de prevenir a síndrome são definir pequenos objetivos na vida profissional e pessoal, participar de atividades de lazer com amigos e família e descansar adequadamente com boas noites de sonos, pelo menos 8 horas diárias. Pode passar. Aqui são gráficos que mostram o horário que vocês acordam e o horário que vocês costumam dormir. Então, nesse verde mais escuro, apresenta o horário que vocês costumam acordar com mais frequência, que são 5 e 6 horas, e que vocês costumam dormir, meia-noite, 1 hora, alguns 10 horas, 10 e meia, 11, mas muito tarde, como a gente pode perceber, o que não é bom, é uma consequência que acaba ocasionando a síndrome de burnout muito frequentemente. Bom, então aqui nós preparamos a orientação alimentar e essas são específicas para evitar problemas no sistema digestivo. Começando, o indicado é não pular as refeições. Então, o ideal é comer 6 porções equilibradas ao longo do dia, porque dessa forma nós evitamos uma fome abrupta e refeições exageradas que podem sobrecarregar o sistema digestivo. A segunda é manter uma boa hidratação. Então, hoje, para nós sabermos quanto de água nós deveremos ingerir ao longo do dia, é apenas fazer 35 ml de água por quilo de peso. Então, se uma pessoa pesa 70 quilos, ela vai fazer 70 vezes 35, que vai dar entre 2 litros e 400 ml de água por dia. A terceira é evitar a ingestão de gorduras, frituras e processados, porque esses alimentos muito gordurosos, eles demoram mais tempo para serem digeridos no organismo, aumentando a chance de refluxo, azia e queimação. Depois, nós colocamos consumir com cautela a cafeína, porque a cafeína ela é uma substância estimulante do sistema nervoso central. E quando nós estimulamos o sistema nervoso central, nós temos uma produção maior de ácido no estômago, o que pode causar uma irritação na mucosa estomacal. Por isso que é importante evitar a cafeína quando, por exemplo, nós temos azia. Depois, nós passamos para as bebidas alcoólicas e gaseificadas, porque elas são alimentos altamente prejudiciais, porque elas podem irritar o estômago e causar uma pressão e dilatação do volume estomacal. E depois, nós passamos por alimentos picantes e cítricos, que também podem aumentar a acidez no sistema digestivo, trazendo um desconforto ao indivíduo. Pode passar, Pro. E aqui nós preparamos uma orientação alimentar que ajuda a combater as consequências negativas do estresse. Então, todos esses alimentos listados abaixo, eles têm efeito antioxidantes, neuroprotetores e anti-inflamatórios, que são os vegetais verdes folhosos, como a acelga, o agrião, a alface, a couve, a rúcula, o espinafre e o repolho. Nós colocamos também castanhas variadas e grãos integrais, que é o indicado comer pelo menos uma vez por semana. Carnes de aves e peixes também uma vez por semana, as frutas vermelhas como os morangos e a prática de atividade física. Caso contrário, o que acontece? Não tendo os nutrientes necessários, nós podemos ter consequências negativas. Um desses nutrientes que são importantes é a vitamina B12, que ela está envolvida
na formação das células sanguíneas e também atua sobre o sistema nervoso central. Então, ela ajuda na formação dos neurônios. E o folato, que ele é fundamental para a função cerebral adequada. Então, ele desempenha um papel importante na capacidade cognitiva e na saúde mental. Ele funciona como um neurotransmissor que garante o bom humor. Então, também, como nós, na prática de atividade física, nós temos, existe a sensação de relaxamento pós-esforço. E aí acontece a liberação de hormônios como a adrenalina, a endorfina e a serotonina, que quando liberados no cérebro, eles dão a sensação de bem-estar e felicidade. Pode passar, Pro. Bom, foi essa a nossa apresentação e nós esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.